Hoje estamos chegando na parte final do estudo sobre a doutrina da criação. A criação e Deus, como havíamos mencionado desde o início. Tivemos uma série de cultos, uma série de programas que estão gravados, falando sobre toda a forma de pensar e todas as abordagens possíveis e interessantes que tratam sobre a criação da Terra e da criação do universo. Hoje eu quero convidar você para encerrarmos bem essa sequência sobre a criação e são precisos alguns pontos importantes que nós devemos salientar nessa noite. E eu gostaria primeiramente de deixar para você o primeiro ponto, que é o seguinte: de tudo que vimos a respeito da doutrina da criação até agora, estamos falando sobre a necessidade da compreensão de várias vertentes. São várias vertentes de pensamento que tratam sobre o mesmo tema. Vertentes algumas bem controversas, outras mais complexas, algumas de mais fácil entendimento. O importante é que tenhamos uma compreensão geral sobre todas essas formas de pensar, daquilo que está escrito em Gênesis 1 e 2, e que foi, de certa forma, com muito esforço, tentado explicar por muitas pessoas no passar de todos esses anos, de todas essas eras. Hoje eu quero convidar você para tratar de mais uma fonte de pensamento, uma corrente de pensamento sobre a doutrina da criação. Vale aqui a gente lembrar o que foi tratado no último encontro nosso, e se você não teve a oportunidade de assistir, eu recomendo que você assista, porque lá nós começamos a falar sobre a criação e o criacionismo, e hoje estaremos encerrando. Porém, nessa primeira parte, na parte anterior ao programa de hoje, nós falamos sobre a primeira teoria que nós tratamos da doutrina da criação, ou sobre a criação e o criacionismo. Falamos sobre o criacionismo da Terra Jovem, o CTJ, como é a abreviatura que costumam utilizar. O criacionismo da Terra Jovem foi a primeira abordagem que falamos para tentar explicar a idade da Terra. E hoje estaremos adiantando um pouquinho e concluindo esse tema. No criacionismo da Terra Jovem, vale a gente relembrar o principal fundamento dessa forma de pensamento, dessa teoria que foi desenvolvida há muitos anos atrás. O criacionismo da Terra Jovem vai falar sobre uma Terra que possivelmente não tem mais de 10 mil anos. Não há um consenso sobre a idade da Terra. Alguns acreditam que possui 4 mil anos, 6 mil anos, e alguns chegam no máximo a dizer que a Terra possui 10 mil anos de existência. O lance interessante do criacionismo da Terra Jovem é o seguinte: é poder a gente falar sobre uma Terra que parece que não tem muitos anos de vida, conforme o que a ciência tenta demonstrar. A gente precisa também lembrar que foi no criacionismo da Terra Jovem que foi explorada a questão dos tantos pontos que são polêmicos, né, sobre a criação. Então lá acredita-se que os 6 dias mencionados da criação no livro de Gênesis são 6 dias literais. Acredita-se que de forma imediata Deus criou todas as coisas e que o dilúvio, né, registrado também no livro de Gênesis, na época de Noé, o dilúvio ali registrado nas escrituras sagradas, seriam responsáveis por tentar explicar todos os fósseis que existem e que são encontrados até os dias atuais. Esse é um resumo do que nós falamos sobre o criacionismo da Terra Jovem. Hoje eu quero avançar um pouquinho com você e encerrar essa série de estudos sobre a criação e o criacionismo, falando sobre outras teorias. A teoria que nós vamos tratar hoje chama-se o criacionismo da Terra Antiga. Falamos dias atrás do criacionismo da Terra Jovem. Hoje nós vamos para uma posição totalmente oposta a essa, que é o criacionismo da Terra Antiga, ou CTA, abreviatura usada pelos estudiosos. Pois bem, o que podemos abordar sobre o criacionismo da Terra Antiga? Primeiro ponto que é importante você observar: essa forma de pensar, essa corrente de pensamento da criação da Terra e da idade da Terra, ela é conhecida por alguns, é entendida por alguns como se fosse um guarda-chuva
de muitas outras teorias que estariam abraçadas, que estariam abrigadas nessa forma de pensar, nessa corrente de pensamento. De certa forma, o criacionismo da Terra Antiga, ela abrange diversas posições e diferentes posições, mas sempre debaixo de um pensamento principal do criacionismo da Terra Antiga. Outro ponto que vale a pena a gente observar sobre essa corrente de pensamento é que o criacionismo da Terra Antiga, ele rejeita totalmente a evolução biológica. A semelhança, e talvez digamos que seja a única semelhança que vai existir entre o criacionismo da Terra Jovem com o criacionismo da Terra Antiga, é que ambos rejeitam totalmente a evolução biológica. Porém, o criacionismo da Terra Antiga, ele aceita os achados seculares da ciência geológica sobre a idade da Terra, o que já é rejeitado pela doutrina que nós vimos anteriormente. Chamamos de criacionismos, já expliquei por quê. Por causa dessas várias e diversas posições que surgiram para harmonizar os achados desenvolvidos e procurados e explicados pela geologia com o texto que está registrado no livro de Gênesis. Falado isso, apresentado isso, nós podemos agora abordar de uma forma bem específica o criacionismo da Terra Antiga. Eu gostaria de abordar algumas teorias que fazem parte desse guarda-chuva, como falei, dessas diversas posições e muitas diferentes, mas debaixo do mesmo pensamento que é encontrado nessa doutrina, nesse pensamento. A primeira dessas formas que eu gostaria de tratar chama-se a teoria da lacuna. Em inglês, como foi desenvolvido por cientistas estrangeiros, ela é chamada Gap Theory. A teoria da lacuna. O que vem a ser a teoria da lacuna? Ela é interessante de certa forma. A teoria da lacuna explica da seguinte forma. Primeiramente, olhemos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse primeiro bloco da teoria da lacuna, precisamos observar Gênesis 1, 1. Torna-se extremamente importante a gente compreender que na teoria da lacuna, ela observa o que está escrito em Gênesis 1:1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, antes de chegarmos em Gênesis 1, versículo 2, a teoria da lacuna acredita e defende o pensamento de que existe uma grande vazio, uma grande lacuna de tempo, onde ela coloca as várias eras geológicas dentro dessa coluna. Então, a primeira coluna, como você está observando aí, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes de chegar em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós encontramos aí uma grande lacuna de tempo. O que a teoria da lacuna diz? Ela diz que nessa grande lacuna de tempo está contido várias eras geológicas, para que depois aconteça o que está descrito em Gênesis 1, 2. O que é importante a gente saber da teoria da lacuna? Primeiro, ela se torna bastante popular no século XVIII, com o florescimento do que na época era uma nova ciência, que seria chamada geologia. Você já deve ter estudado geologia, você já ouviu esse termo geologia. No século XVIII, a geologia começa a florescer. E é interessante observar que é justamente no florescimento da geologia que surge a teoria da lacuna, ou então a teoria do vazio, a teoria onde é colocadas várias eras geológicas entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Uma coisa importante que eu pesquisei e vale a pena ser abordado, é que muitos cientistas cristãos que fizeram parte, que começaram a aderir, a abraçar, estudiosos dessa nova ciência que estava surgindo no século XVIII, a geologia, que era composta inclusive por cientistas cristãos que estavam preocupados em revelar através da pesquisa científica o quê? As obras do Criador. Eram pessoas que estudavam toda a trajetória, estudavam todos
os itens que haviam sido coletados por essa ciência que estava surgindo, os fósseis, por exemplo, as análises quanto ao tempo da Terra, com um detalhe. Essa ciência, os cientistas que faziam parte da geologia, cientistas cristãos, queriam tentar fazer uma conciliação, uma harmonização entre o texto bíblico e o texto e todas as descobertas, os achados geológicos que começavam a ser descobertos e começavam a ser estudados. Outro ponto importante, a teoria da lacuna, ela coloca essas eras geológicas dentro desse espaço. E assim ela consegue explicar os fósseis como sendo evidências de uma ruína que aconteceu num período depois de Gênesis 1:1 e antes de Gênesis 1:2. Você consegue compreender isso? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok, a criação foi feita por Deus, foi preparada, foi executada por Deus. A teoria da lacuna vem e nos diz que nesse espaço, após isso, acontece aí uma série, todas as eras geológicas, né? Você já deve ter estudado sobre isso, e são muitos nomes aí, são uma sequência incrível de nomes que vão tratar sobre as várias e diversas eras geológicas. Com um detalhe, ele vai dizer que, por ter esse vazio, por ter essa lacuna de tempo, que duraria milhares ou milhões de anos, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, essa lacuna de tempo consegue explicar os fósseis e também uma possível teoria, né, um pensamento, as evidências de uma ruína, que esse mundo que foi criado em Gênesis 1:1 foi destruído por Deus de alguma forma para uma posterior recriação que começa a partir de Gênesis 1:2. Essa teoria é popularizada somente por volta do século XIX, início do século XIX, por um homem chamado Thomas Chalmers. Thomas Chalmers, ele vai ensinar isso pela primeira vez na Universidade de Edimburgo, em 1814. Um jovem professor na época, mas muito dedicado a procurar explicações para a idade da Terra, procurar algumas explicações para a criação. Thomas Chalmers, na Universidade de Edimburgo, em 1814, ele leciona pela primeira vez sobre o tema, abraçando um pensamento de um autor mais antigo que ele, chamado Simon Episcopius, que em 1580, entre o tempo de 1580 e início de 1600, ele escreve dizendo que Gênesis 1:1 não é parte do primeiro dia, mas se refere a um período de antiguidade indefinida, quando Deus criou os mundos do nada. O início do primeiro dia, afirmava Simon Episcopus, em 1600, ele dizia: o início do primeiro dia eu creio ser o movimento do Espírito de Deus sobre a face das águas, para tentar explicar que a ciência, geologia, poderia conseguir fazer a harmonização entre os fósseis, entre as ruínas encontradas com a criação do mundo. A partir desse momento, de 1814, essa teoria começa a ganhar muita força, a tal ponto que alguns teólogos também daquela época começam a utilizar a teoria da lacuna para tentar explicar o que foi essa possível ruína que, segundo essa teoria, aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, ou seja, o mundo foi criado, mas depois veio a ser uma ruína por Deus, executada por Deus, para que uma nova criação aconteça a partir do movimento das águas registrado em Gênesis 1:2. Alguns teólogos de grande nome na época conseguiram até colocar dentro dessa teoria a possível queda de Satanás. Eles encaixam a queda de Satanás como uma possibilidade dentro dessa lacuna de tempo, e depois de um grande conflito entre Satanás e Deus, esse mundo teria sido a razão para ter sido destruído, para que fosse recriado novamente depois dessas várias eras geológicas. É importante também entender que essa forma de pensamento desses teólogos do passado estariam dentro dessa lacuna de tempo desenvolvida por essa teoria. E por fim, já no século XX, no início do século XX,
por volta de 1909, essa teoria vai ganhar o auge da sua popularidade, por um homem chamado C.I. Scofield, que vai desenvolver uma Bíblia de estudos, a Bíblia de referência de Scofield. É possível que você já tenha ouvido falar e quem sabe alguns estudiosos da Bíblia já tenham até adquirido essa Bíblia. A Bíblia de estudos Scofield, ou então Bíblia de referência de Scofield. É interessante observar que essa Bíblia, que é vendida até hoje, que é comercializada até os dias atuais, foi desenvolvida por um homem com esse sobrenome, Scofield, e que, ao desenvolver seus estudos para serem colocados nessa versão de Bíblia, ele defende fortemente a teoria da lacuna, dizendo que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, houve uma série de eras, as várias eras geológicas estão presentes nesse momento, e que a queda de Satanás também aconteceu ali para que depois o mundo fosse recriado. E nessa lacuna de tempo, milhões e milhões de anos teriam se passado. Essa é o auge dessa teoria, a teoria da lacuna do tempo. Mas não somente isso. Como falei para você que a teoria, que o criacionismo da Terra Antiga é como se fosse um guarda-chuva de diversas posições sobre o mesmo tema, nós vamos encontrar também uma outra teoria que caminha em paralelo com a teoria da lacuna. Essa teoria foi chamada de a teoria do dia-era. Teoria do dia-era, Day Age Theory, chamada pelos cientistas, criada pelos cientistas que a desenvolveram com esse nome. É importante a gente também dar uma passada nessa segunda teoria dentro do criacionismo da Terra Antiga. Não se perca, falamos anteriormente sobre o criacionismo da Terra Jovem, a Terra que não tem mais de 10 mil anos, segundo esses pensadores, segundo os criadores dessa teoria. Mas também começamos a falar sobre o criacionismo da Terra Antiga, que nela possui várias posições. Primeira posição que acabamos de falar, a teoria da lacuna. Segunda posição que vamos falar agora, a teoria do dia-era. O que vem ser a teoria do dia-era? Preste bem atenção. A teoria do dia-era, ela já é um pouco diferente da teoria da lacuna. Nela não aparecem as lacunas de tempo onde estariam inseridas todas as eras geológicas, e que aí explicariam os fósseis. Não, ela trata-se de uma leitura mais óbvia das escrituras do que a teoria da lacuna. O que é que sustenta essa teoria? Sustenta que os dias de Gênesis 1 não seriam literalmente dias de 24 horas, algo que era defendido pelo criacionismo da Terra Jovem. A teoria do dia-era diz, olha, os dias da criação, do primeiro ao sexto dia, registrado no livro de Gênesis, não são dias literais de 24 horas, podendo ser longos períodos de anos, ou milhões, milhares ou milhões de anos, que podem ou não corresponder aos períodos geológicos que foram desenvolvidos e escritos pela geologia. É um pouco diferente, você consegue perceber? Na teoria da lacuna, eles jogam todos os períodos geológicos dentro de um espaço de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. A teoria dia-era já diz, olha, os dias da criação registrados em Gênesis 1 não são dias literais de 24 horas. Podem ser milhões e milhares de anos cada um desses dias, e neles podem corresponder ou não aos tempos, às eras geológicas que foram desenvolvidas pela geologia. Um lance importante é que no século V, preste bem atenção, aí nós vamos retroceder muito mais no tempo do que a teoria da lacuna, quando foi desenvolvida. Porque no século V, na época de Agostinho, esse teólogo que nós já falamos tantas vezes nessas séries de estudos, Agostinho no século V, numa obra chamada, na nossa língua, Interpretação Literal do Gênesis, Agostinho defende que
é impossível que seja entendido os dias da criação, registrado em Gênesis, como dias literais de 24 horas. Agostinho foi um dos primeiros pensadores daquilo que muito tempo depois seria chamado de a teoria do dia-era. Agostinho dizia, olha, os dias não são de 24 horas literais, portanto, podem ser milhões ou milhares de anos em que as coisas aconteceram em dia após dia dos registros apresentados no livro de Gênesis. E aí nós voltamos à questão da palavra dia no hebraico. Os defensores do criacionismo da Terra jovem, aqueles que defendem que a Terra não possui mais do que 10 mil anos de existência, diziam que a palavra Yom, mencionada no livro de Gênesis, quando acompanhada da expressão dia, manhã ou noite, representavam dias literais de 24 horas. Porém, os estudiosos da teoria do dia-era diziam, olha, não é bem assim, porque a palavra Yom aparece em muitas outras partes do Antigo Testamento. Eles fazem um levantamento de pelo menos mais de 70 inserções da palavra Yom no Antigo Testamento, onde não necessariamente representa um dia de 24 horas, mas representa um momento da história, representa uma época, representa até uma circunstância. E eles dizem, nós não podemos interpretar, os defensores da teoria do dia-era dizem, nós não podemos interpretar a palavra Yom, no hebraico, como sendo dias de 24 horas. Portanto, a cada dia da criação, segundo os defensores dessa teoria, da teoria do dia-era, reforça que os dias eram eras ou épocas geológicas, e não dias de 24 horas. Já os geólogos, no século XVIII e século XIX, já apontavam para a harmonização com o livro de Gênesis, baseado nessa teoria. Entre eles, um homem chamado James Hutton, que é conhecido como o pai da geologia moderna. Portanto, o cientista considerado o pai da geologia moderna era um defensor e um adepto da teoria do dia-era, onde afirma que os dias da criação, do primeiro ao sexto dia, foram eras ou épocas geológicas e não dias de 24 horas, e que as coisas aconteceram em milhares de anos, conforme a vontade de Deus. Segundo Ronald Numbers, que é um escritor sobre essa matéria, ele afirma que, nos tempos de Darwin, tanto cientistas como religiosos, salvo raras exceções, insistiam em encaixar toda a história da vida e da Terra em meros 6 mil anos ou 10 mil anos. Eles diziam que, no século XVIII e XIX, raríssimos pensadores e cientistas, e até mesmo os religiosos que estudavam essa matéria, acreditavam que a Terra havia sido desenvolvida num tempo que a Terra possui no máximo 10 mil anos, e que os dias de criação eram dias literais de 24 horas. E eles também afirmavam que nem o dilúvio global seria a explicação para todos os fósseis existentes na face da Terra. Veja bem, a teoria do dia-era, ela é um divisor de águas na ciência. Por quê? Ela surge também na mesma época do dia da teoria da lacuna, porém, no florescimento também da ciência da geologia, o próprio pai da geologia moderna, ele diz que havia uma harmonização, havia uma compreensão, havia um interesse entre conciliar o entendimento da idade da Terra e a obra da criação com a ciência geológica que estava surgindo. E eles dizem até que o dilúvio não seria capaz de explicar, ao contrário do que afirma o criacionismo da Terra jovem, o dilúvio não seria capaz de explicar tantos fósseis existentes e descobertos na Terra até hoje. Por exemplo, e aqui uma informação bem fresquinha, há 3 dias atrás do dia que está sendo apresentado esse culto, foi descoberto um novo fóssil na Inglaterra, numa região da Inglaterra, que dizem os cientistas que ele existiu há 115 milhões de anos atrás. Se um fóssil encontrado, segundo a ciência, há 3 dias atrás, da data que está sendo apresentado esse culto, é dito que existiu há 115 milhões de anos atrás,
a explicação do criacionismo da Terra jovem cai por terra. Ela não consegue explicar que o dilúvio, que aconteceu no máximo em 10 mil anos atrás, não consegue fazer a explicação desse fóssil que, segundo os cientistas atuais, dizem que ele viveu há 115 milhões de anos. Só abrindo aí, fechando rapidinho um parênteses, para tentar reforçar esse pensamento da teoria da Dia-Era. Essa teoria também, ela deu origem a uma outra teoria. Para alguns autores, entendem que ela está dentro da teoria do Dia-Era. Alguns outros estudiosos criam como sendo mais uma teoria dentro desse guarda-chuva chamado criacionismo da Terra Antiga. O que é que vem a ser essa explicação, essa outra teoria? Por alguns ela é chamada do criacionismo progressivo. Alguns entendem que ela faz parte do Dia-Era porque ela não se preocupa muito em explicar se Gênesis foram dias literais de 24 horas ou não. Qual é a intenção dessa teoria? É simples, ela procura entender que Deus fez a criação, que há uma diferenciação na questão da nomenclatura utilizada por muitos, mas o pensamento do criacionismo progressivo diz assim, eu vou ler aqui. Os atos criativos em que Deus, ao longo de milhões de anos, teriam criado os tipos que deram origem às diversas espécies de seres vivos, do que está mais interessada a explicar isso, do que explicar que os dias representados são períodos geológicos ou não. Por isso, alguns entendem que ela está dentro da teoria do Dia-Era. Outros já a chamam de criacionismo progressivo, que estaria debaixo do criacionismo da Terra Antiga, com a observação de que não procura explicar quanto tempo durou. Ela acredita essa teoria que foram milhões de anos, ou milhares de anos. Mas ela está mais interessada em mostrar que Deus realizou atos criativos nessa jornada de milhares de anos, com a observação de que ela acredita na microevolução, que Deus criou os seres existentes no universo e depois ele fez novas criações na medida que esses milhares de anos iam se passando. O interessante é observar nisso tudo que, embora são diferentes posições dentro do criacionismo da Terra Antiga, todas essas três posições aceitam a evolução cosmológica e geológica como parte da explicação da idade da Terra, como parte da explicação da criação do universo e da Terra feita por Deus. Eles são unânimes em dizer que Deus teria operado ao longo de bilhões de anos para formar as galáxias, para formar os planetas, e operado através de fenômenos naturais para formar a geologia na Terra. Há uma unanimidade em todas essas teorias apresentadas hoje aqui. Todos acreditam que muito tempo foi necessário para formar o universo, para Deus trazer a vida à humanidade, e que nesse processo Deus utilizou formas naturais para formar a geologia na Terra que nós conhecemos hoje. Contudo, os processos naturais apresentados na teoria de Darwin, na teoria do evolucionismo, eles são totalmente rejeitados. Todas essas teorias, a teoria da lacuna, a teoria que apresenta o Dia-Era, ou então a teoria do criacionismo progressivo, todas elas rejeitam a evolução, a teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin. Há uma crítica muito forte ao criacionismo da Terra Antiga, que é feita principalmente pelos autores e pelos os defensores do criacionismo da Terra Jovem, é que diz que parece que o criacionismo da Terra Jovem, da Terra Antiga, é como se fosse uma evolução descontínua, em que Deus não conseguiu se planejar para realizar, e à medida que o tempo ia passando, ele sempre tinha que preencher uma lacuna. Os críticos a essa teoria chamam que Deus seria chamado de um Deus das lacunas, porque sempre precisaria estar criando algo novo dentro desse seu pensamento de evolução e de expansão da humanidade até chegar no seu produto final.
ela não poderia ser continuada por si mesmo, e aí seria uma grande crítica a essa teoria. Porém, mesmo assim, o criacionismo da Terra Antiga, e aqui eu concluo, seja na forma dos dias, na forma da teoria da lacuna, seja na teoria, seja acreditando já no pensamento da teoria do dia-era, ou até mesmo do criacionismo progressivo, ele está bastante vivo atualmente. É uma teoria que não se enfraqueceu com o passar do tempo. O criacionismo da Terra Antiga continua forte. E só para vocês terem uma ideia, o proeminente defensor dessa posição, atualmente, é um homem chamado Dr. Hugh Ross. Ele é astrônomo e fundador também do Ministério Reasons to Believe, Ministério Razões para Acreditar. Até hoje, esse ministério desenvolve material em que tenta reforçar o pensamento e a tese do criacionismo da Terra Antiga. Uma terra que foi criada há bilhões de anos atrás, que os dias apresentados no livro de Gênesis durante a criação são eras geológicas ou épocas geológicas, e em que a geologia, ciência criada lá no século XVIII, que começou a florescer naquele século, consegue harmonizar os achados geológicos, os sinais apresentados pela terra, no solo, nos fósseis de muitos animais, consegue harmonizar todas essas coisas com o texto bíblico registrado nos primeiros capítulos de Gênesis. Essa teoria é muito forte até o dia de hoje, e onde muitos adeptos, apesar das críticas feitas por aqueles que abraçaram o criacionismo da Terra Jovem, muitos também até hoje abraçam essa teoria e entendem como ela sendo a forma melhor de explicar o criacionismo da Terra, a formação da Terra e do universo. E para encerrar essa série de estudos sobre a criação, em que apresentamos aqui diversas teorias que tentam explicar a criação e o criacionismo, é importante a gente ter em mente o seguinte: estamos falando aí de, se levarmos em conta os pensamentos desenvolvidos por Agostinho lá no século XV, lá no século V, nós estamos falando aí de 1500 anos de estudos, de abordagens e de teorias que foram criadas por muitos homens estudiosos. Eu acho que cabe a cada um de nós tentar ver qual é a teoria que melhor se encaixa com a interpretação nossa da Bíblia, e também respeitar todos aqueles que pensam de uma forma diferente da gente. Independente da teoria que você acha melhor, a explicação da criação e formação da Terra e do universo e da humanidade e de tudo que existe no universo, o importante é nós entendermos que quando aparece lá em Gênesis 1, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo criar, apresentado aí na primeira linha das Escrituras Sagradas. O verbo criar parece que ser muito mais complexo do que ele é apresentado no texto bíblico. Cabe aí a nós estudarmos cada dia mais, buscarmos uma compreensão baseada nas Escrituras Sagradas, é claro, sem dispensar tanto material que foi desenvolvido, que foi explorado por tantos homens estudiosos, que foi Deus quem concedeu a eles a inteligência para criarem todas essas teorias. Na dúvida, uma coisa é certa: um dia nós estaremos face a face com o Criador do universo. Um dia nós estaremos face a face com aquele que criou a terra e tudo que é nela há. Os mares, os rios, os animais selvagens, os peixes, as aves do céu. Um dia nós estaremos face a face com aquele que criou a cada um de nós. E aí nós poderemos, com certeza, não somente estar diante do Deus Criador, como poderemos ter certeza de como Ele fez todas essas coisas. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus, o Criador, continue a cuidar da sua vida, continue a cuidar da sua família e continue a cuidar desse planeta em que nós vivemos. Muito obrigado.